Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula, mais um conteúdo dedicado a você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu sempre falo, se eu conseguir, se hoje eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você também vai conseguir. Só que você tem que entender o processo. Se você não entender o processo, não vai adiantar. Você vai ser reprovado em alguma etapa, beleza? E para ajudar você, preparei um conteúdo, uma aula hoje falando como que é a prova, como que é composta a prova. A primeira etapa, né, que é a prova. Como que ela é composta? Quais os cuidados que você deve ter? O que eu devo estudar a mais ou o que eu devo estudar a menos, né? Se for utilizar esse termo. Sugiro que você assista o vídeo até o final. Vem comigo. Fala pessoal, a missão hoje é explicar para vocês como que é composta a prova, o que eu tenho que estudar mais, o que eu tenho que estudar menos, né? Se você não me conhece, eu sou Alexandro Gomes, eu ajudo você a realizar o seu sonho em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então você tem que se inscrever aqui, ó, para que você receba conteúdo constantemente, bem como ative o sino aí, né? Para que você esteja em um ambiente no qual eu falo da Academia do Barro Branco. Eu sempre falo que na minha época, quando eu entrei na Academia do Barro Branco em 2010, mas eu venho estudando, né, desde meados de 2000, e eu cometia muitos erros, muitos erros. Eu não sabia como que era a prova, eu não tinha noção do que estudar mais, do que estudar menos, qual que é a facilidade, dificuldade, quais as etapas, enfim. Mas hoje, né, com a ajuda da internet, do YouTube, do Instagram, eu consigo compartilhar as experiências com vocês para que vocês passem de primeira, né? Eu tenho vários alunos que conseguem a aprovação realizando apenas uma prova, apenas um edital. Por quê? Porque eles seguem o passo a passo. E se você fizer a sua parte, se você seguir, se você acompanhar, se você analisar de fato, né, o que você precisa fazer com comprometimento, com rotina, com disciplina, a aprovação virá na próxima prova. Beleza? Fechado? Tudo bem? E a missão hoje é falar como que ela é como que a prova é composta, como que o que eu tenho que buscar ter uma atenção maior. Fechado? Primeira coisa que você precisa entender é que a prova da Academia do Barro Branco, ela é composta por duas partes, beleza? Duas partes. A primeira parte é uma prova que ela tem 80 questões, vou até projetar aqui para vocês darem uma olhada. A prova, ela tem 80 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada uma, sendo apenas uma alternativa correta, de acordo com o conteúdo programático do anexo B. O que seria o anexo B? O anexo B, senhores e senhoras, demonstra o conteúdo programático. O que é isso, conteúdo programático? Tem a matéria de matemática. Matéria de matemática tem os temas de forma objetiva, de forma específica, o que vai ser cobrado item por item da matéria de matemática, da matéria de história, da matéria de geografia e assim vai. O ideal é que você siga esse anexo, né, para que você estude de fato o conteúdo que vai cair na prova e não você estude de forma aleatória. Beleza? Tudo bem? Então, você precisa entender que a prova ela é dividida, como eu disse, em duas partes. A primeira parte é a prova, né? São 80 questões de múltipla escolha. Fechou? Tudo bem? E tem uma segunda parte que é a redação. A redação vale 20 pontos.
somando a nota da primeira parte com a da segunda, vai dar um total de 100 pontos, beleza? Fechado? Então, basicamente é isso. E assim, das 80 questões, como que é dividida o conteúdo programático? Como que é dividido o conteúdo programático? Você precisa saber. Por que que você precisa saber? Porque assim, ó, primeira coisa, lembra que eu falo do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, que eu tenho que conhecer meu inimigo e você tem que se conhecer? Fechou? Você tem que olhar quantas matérias são exigidas, quantas questões são exigidas para cada matéria. Matéria X, Y, Z. Pô, eu tenho facilidade nessa matéria e essa matéria não tem tantas questões. Eu vou dedicar muito tempo para estudar para essa matéria? Não, lógico que não. Eu vou dedicar mais tempo para as questões, para a matéria que tem um número de questões maiores. Porque aí eu vou ter uma probabilidade maior de acertar mais questões, beleza? Tem gente que, porventura, gosta de direito. Ah, eu gosto de direito, pô, direito, nossa, é legal, é bacana, pô, vou fazer direito. Tá bom. Quantas questões são cobradas de um universo de 80 questões do conteúdo de direito? A gente vai ver aqui. Então, é essa análise que a gente precisa fazer quando a gente vai entrar, né, para uma competição, para uma disputa, para uma guerra. Eu falo que aqui nós vamos lutar uma guerra. E nessa guerra nós teremos várias batalhas. Fechou? Várias batalhas. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, temos no mínimo 6 batalhas, não é isso? Nós temos a primeira batalha, que é a prova, que a gente está falando aqui agora. Nós temos uma segunda batalha, que é o TAF. Nós temos uma terceira batalha, que é o psicológico. Nós temos uma quarta batalha, que é o exame médico. Nós temos uma quinta batalha, que é a investigação social. Nós temos uma sexta batalha, que é a análise de documento. Se nós vencermos todas essas batalhas, a guerra tá ganha. Olha só, caramba! Só que eu tenho que saber como funciona cada batalha. E por isso que eu preparo o conteúdo constantemente para vocês. Para que vocês entendam de fato o que é cada batalha, para que a gente vença a guerra. Só que não adianta você saber como funciona cada batalha se você também não fazer uma análise interior e verificar qual que é o seu ponto forte e qual que é o seu ponto fraco. E você trabalhar para melhorar o seu ponto forte, trabalhar mais ainda para melhorar o seu ponto fraco. Beleza? E se seu ponto fraco, porventura, for o que for mais cobrado aqui na prova, você vai ter que triplicar, quadriplicar a sua vontade, a sua determinação, o seu empenho, mas eu falo que se você fizer o que eu falo, você consegue. Sabe por quê, pessoal? Porque assim, ó, eu gosto de voltar no tempo, né? E fazer uma análise de você. Você, candidato que está aí me assistindo, né? Você, meu aluno, meu seguidor, você que me acompanha, né? Eu fico muito feliz quando eu encontro você que está me assistindo e eu pude contribuir que seja um pouquinho na sua vida. Porque eu lutei bastante para entrar na academia do Barro Branco. Eu bati muita cabeça. Sabe o que é muita cabeça? Eu chorava de raiva, de ódio, porque eu não tinha o que fazer, não tinha com quem me apegar, não tinha quem pudesse me orientar. Né? Então, quando eu vejo você e você fala, pô, ô Alexandro, ô capitão, ô enfim, me chama obrigado por qualquer coisa, eu fico muito feliz porque eu pude contribuir na vida de alguém, né? E assim, pessoal, eu lembro, né? Sou bem humilde, eu lembro quando eu fui fazer minha primeira prova da Academia do Barro Branco. Eu lembro que a professora falou pra mim, a professora Silmara, falou, você, Alexandre, você é um aluno dedicado, você tira notas boas, só que assim, no ensino médio hoje em dia, pessoal, ao menos no colégio público, é fácil você tirar nota boa. Para você tirar nota boa no ensino médio, em escola pública, você tá presente, né? Tá lá presente. E você fazer as atividades que, via de regra, não exige o nível de competição que a gente tem aqui fora. Né? Essa é a verdade, né? Então, tipo, o ensino público, infelizmente, a minha época já era difícil.
E a forma que ensinavam não era uma forma que nos preparava para a competição que exige aqui fora. Aqui a gente tem que estudar, a gente não tem que apenas assistir a aula, a gente tem que entender a aula, a gente tem que guardar o conteúdo. E é bastante conteúdo, essa é a verdade. Né? Até porque você precisa entender a responsabilidade que você vai ter quando você for oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você precisa entender que você sendo oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você vai liderar tropas, vai comandar tropa, que seja num policiamento territorial, que seja no choque, que seja na rota, que seja no corpo de bombeiro. Imagina você indo para um incêndio em determinado local e você é o responsável. Você que vai ter que direcionar quem que vai entrar, qual que equipe que vai entrar, qual equipamento que você vai utilizar. Você pode fechar a rua, você pode fechar quarteirão, você pode fechar a avenida. Tem noção disso? A mesma coisa você comandando um policiamento territorial. Acontecer alguma ocorrência, é você que vai liderar, você que vai organizar. Olha só o grau de responsabilidade. Então, é muita coisa, entendeu? Você precisa entender que essa responsabilidade você vai ter. E no ensino médio, infelizmente, a gente acaba não sendo preparado para isso. Beleza? Tá certo? E aí, eu fui fazer a primeira prova, né, da Academia do Barro Branco. Nessa primeira prova, pessoal, a prova antigamente era feita pela Fulvestre, né? E a Fulvestre, à época, a prova era realizada em dois finais de semanas, em 2 dias. Era em um domingo e depois no outro domingo. Se não me engano, um domingo era humanas e no outro domingo era exatas. Tá certo? E eram 80 questões em um dia e 80 questões no outro. 160, ou era 90 num dia, 90 no outro. Eu sei que era mais de 140 questões. 160 questões. E dessas 160 questões, quando eu fui fazer essa prova, eu me lembro, né? Existem memórias que a gente guarda, hoje em dia eu sei porque eu estudo isso, como guardar o conteúdo, porque tem determinadas coisas que a gente consegue guardar lá da nossa infância. Então tem um dos fatores que influenciam na nossa memorização é o fator emocional. Né? Então, às vezes, fato que porventura você se lembra da sua infância, por quê? Porque você trabalhou o seu emocional, entendeu? Aquilo mexeu com você, e aí você guarda até hoje. Ah, Alexandre, pô, mas eu não lembro que eu almocei, tipo, na terça-feira passada. Lógico que você não lembra, porque isso não trabalhou o seu emocional, aquilo não foi importante pra você, beleza? Tá certo? Então, você não vai guardar. Então, quando a gente vai estudando, a gente tem que utilizar esses fatores de memorização, que vai fazer com que você guarde e consolide o conhecimento para que você não tenha aquele famoso branco na hora da prova. Só que eu não sabia disso, né? E voltando à questão da prova, mexeu muito com o meu emocional naquela época, porque quando a professora falou assim, Alexandre, vai lá e faz a prova porque você é um aluno bom. Esse concurso é para comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha só, você vai liderar a tropa, vai estudar na Academia do Barro Branco. Eu comecei a ir na biblioteca, olhar o que era biblioteca. Naquela época não tinha internet como hoje. Eu fui na biblioteca saber o que era Academia do Barro Branco. Eu, caramba, eu vou ser oficial. Puta, meu, já tava... Quando eu fui indo pra prova, já tava com o peito arfante. Falei assim, meu, já passei na prova. Tem noção disso? Esse era meu pensamento. E aí, beleza, eu fui pra prova, aí você chega perdido, não sabe onde é. Foi lá na USP, né? Eu fiz lá na USP. E aí, meu, olhando e tal, não sei o que. Aí uns alunos oficiais lá estavam lá à frente. Eu conversei até com uns lá. Ele falou assim, meu, a prova você faz isso aí. Se você conseguir acertar tantas questões, você já tá dentro, que não sei o que, bababá. Meu, aquilo me motivou, eu fui lá fazer a prova, né? Com a cara e com a coragem. Aí sentei lá, me lembro lá, fiz um relógio e tal, não sei o que. E aí eu abri, preenchi meus dados, tá? Quando eu abri o primeiro caderno de questões, eu olhei assim, eu cocei a cabeça, falei assim, meu, o que ele tá falando aqui? Eu juro por Deus, pessoal. Aí eu falei assim, puta, não, isso aqui tá muito difícil. Eu fui pra segunda questão. Puta, não sei também. E era português. Eu falei assim, caramba, mano. Aí fui indo, fui folheando. Resumindo, eu não sabia nada.
Eu não sabia nada. Aí aquilo começou a me dar um estresse. Eu falei assim, caramba, eu não sabia nem como que era composta a prova. Eu não sabia quantas questões eram por matéria, eu não sabia nada, nada. Aí eu olhei assim, meu, saí de lá arrebentado, parecia que eu tinha sido atropelado. E, e com isso, né, eu falei assim, meu, cheguei, saiu lá o gabarito preliminar, fui conferir, acertei 20 questões de 160. Meu mundo caiu. Falei assim, caramba, mano, eu sou literalmente um burro. Era isso que eu imaginava. E aí eu falei assim, meu, isso não é pra mim, isso não dá certo. Como é que eu vou acertar? Eu tinha que acertar, vai, no mínimo metade, né, pra ser considerado habilitado. Eu acertei 20, né? Tava longe, né? De 90, eu fiz 20 pontos, pô. Caramba, eu falei assim, puta que pariu, deixa quieto. E aí comecei a pensar, conversei com o professor, falei assim, não, você tem que fazer um curso, tem que se preparar. E aí eu fui atrás de preparação, né? Mas eu tô falando que essa foi a minha primeira experiência ao realizar a prova da Academia do Barro Branco com a cara e com a coragem. Isso foi quando? Lá em 1999. Tem noção disso, senhores e senhoras? Foi quando eu terminei o ensino médio. Pessoal, toda vez que a gente vai para qualquer tipo de prova, desafio, que a gente vai ser avaliado e a gente não tem noção do que vai acontecer, a gente começa a ficar estressado, já começa a produzir determinados tipos de hormônios que vai te levar ao estresse psicológico. E o resultado disso vai ser reprovação. Você vai ser arrebentado na primeira batalha. Então, por isso que você, né, que sonha em ser oficial, você tem que saber na ponta da língua todos os detalhes. Se você souber na ponta da língua todos os detalhes, vai ficar mais fácil. E aí você vai, né, analisar o seu interior e verificar o que você é bom de fato e trabalhar esses fatores. E o que você é ruim também. Você tem que identificar isso. E como que a gente identifica isso, né? Para quem estuda comigo no método Missão Barro Branco, a primeira etapa dele é ele assistir às aulas do plano de estudos e depois disso ele vai fazer um simulado. Nesse simulado ele vai, após ele efetivar lá o simulado, ele vai saber o resultado, ele vai saber de fato o que ele tem de facilidade e o que ele tem de dificuldade no conteúdo. E aí, com base nessa facilidade, nessa dificuldade, que a gente monta um cronograma com ele, com base em o quê? No quantitativo de questões que são cobradas aqui, beleza? E aí a gente vem para essa fase agora. O que é essa fase? Você precisa saber como que é composta a prova, tá certo? Como que é a prova, né? A prova são 80 questões. Das 80 questões, 20 questões são de uma matéria que eles colocaram como nome de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, que nada mais, nada menos é a divisão de 4 questões, tá certo? Então, do conteúdo programático que em uma próxima aula eu vou estar explicando no anexo B do edital, de todo aquele conteúdo programático, 6 questões serão de história, 4 questões serão de filosofia, 4 questões serão de sociologia e 6 questões serão de geografia. Beleza? Tudo bem? Então, normalmente o pessoal que gosta de humanas e a maioria dos candidatos que fazem a Academia do Barro Branco, eles acabam aí tendo uma facilidade, né, na questão de humanas. Então, eles se dedicam-se um tempo maior à matéria de humanas. História, filosofia, sociologia, geografia. Na verdade, história e geografia, né? Mas é interessante que você estude de fato, né, esse conteúdo. Até porque 20 questões, ou seja, um quarto do conteúdo cobrado está distribuído nessas matérias. Beleza? Fechou? Tá certo? E aí, beleza. E aí vem um segundo tópico aí, que é linguagens e códigos. 24 questões. E quais são essas questões? Língua portuguesa e interpretação de texto, 18 questões. Olha só, o número maior de questões cobradas na Academia do Barro Branco
é língua portuguesa e interpretação de texto. E não tem jeito, né? Se você quer passar na Academia do Barro Branco, você precisa, né, estudar, direcionar o seu tempo maior de estudos para a língua portuguesa. Ah, Alexandre, eu já estou mandando bem em português, já estou acertando, né, mais de 10 questões. Tá bom, então continue ainda estudando, porque você tem que acertar uma maior pontuação possível, se possível, gabaritar português, língua portuguesa e interpretação de texto. Beleza? Fechou? Então, a maior, se for lá, colocar lá o do seu tempo disponível durante a semana, o maior tempo possível, você tem que colocar como a matéria de português e interpretação de texto, beleza? Fechou? Por isso, quando eu vou montar o cronograma, eu explico para os meus alunos como montar o cronograma, após eles terem feito lá o simulado ponto alfa, eu pontuo para eles que tem que colocar um maior tempo disponível para português, porque português é matéria importantíssima. Fechou? Beleza? Tá certo? E aí também temos aí uma matéria, né, que é diferencial. Aí é a língua estrangeira. A língua estrangeira, você vai optar, se você fez a inscrição para a prova do Barro Branco, entre a matéria de inglês ou espanhol. Vai ter que optar entre uma das duas. E na hora da prova você vai realizar apenas uma dessas matérias, beleza? Fechado? Então são 6 questões. Pô, Alexandre, caramba, para qual das duas eu faço? Para aquela que você tiver uma maior facilidade. Lembrando que tome cuidado com o espanhol, porque às vezes o espanhol você acha que está lendo e está entendendo, mas tem algumas palavras, né, que acabam tendo um sentido totalmente diferente do português, beleza? Então, tome cuidado com isso. Fechou? Tudo bem? Então, das 24 questões, 18 são de língua portuguesa, interpretação de texto, e 6 questões são de língua estrangeira. Fechou? E aí nós vamos para uma segunda parte, uma terceira parte, na verdade, da divisão das matérias, que o aluno acaba, a maioria dos alunos tem dificuldade. Fechou? Que é a matéria de matemática e ciências da natureza. E questões. Vamos lá. 12 questões, senhores, 12 questões. 12 questões são de matemática. E aí tem aluno que fala assim, pô, Alexandre, eu não vou estudar matemática. Ô, filho, é assim, ó, eu respeito que você não gosta de matemática, eu respeito que você não goste de exatas, mas você precisa estudar conforme a ordem de quantitativo de questões. 12 questões vão cair de matemática. Você não vai estudar matemática. Tá bom. Tira das 80, tira 12. Quantas sobram? 68, não é isso? Você vai mandar benzaço, vai gabaritar todas as outras 68? Tá bom. Se você fizer isso, beleza. Ah, não, aí tem uns mais sábios, né? Que vão falar assim, ô Alexandro, eu não gosto de exatas, eu vou eliminar matemática, física e química. Tá bom. Você vai eliminar 24 questões. Tira 24 questões de 80, quantas questões dão? Olha só. E se você gabaritar todas as outras, você não vai passar para a próxima fase. Certeza. Certeza. Né? Então, porque se aqui dá 24, você vai acertar 54 questões, 56 questões, olha só, você não vai gabaritar. Escuta o que eu tô te falando. E qual que é a minha orientação? São 12 questões de matemática, não é? Por mais que você não goste de matemática, você precisa estudar ela. Não tem jeito, não tem pinote. Você precisa estudar ela. Tem aluno que fala que não gosta de matemática, mas ele não sabe a tabuada. É lógico que você não vai gostar de matemática, você não sabe a tabuada, cacete. Como é que você vai desenrolar? Não vai desenrolar, mano. Não vai dar certo. O que você precisa de fato entender é que você precisa estudar. Começa do zero. Se for o caso, começa do zero, começa com tabuada, começa com as operações básicas, conta com vírgula, que aí vai dar certo. Agora, se você não começar, não vai dar certo. Beleza? Então, você vai ter que colocar no seu cronograma, sim. Primeiro quantitativo maior de questões, português. Vai ter que estudar mais tempo português. Segundo maior
quantitativo de questões, matemática, vai ter que estudar matemática, não tem pinote. Beleza? Fechou? A mesma coisa física. Física são 6 questões, é um número considerável. Mas, e tem aluno que fala, pô, Alexandre, eu não gosto de física, não vou entender física. Só que assim, tem conteúdo de física que é decoreba de fórmula, né? De calorimetria, de você transformar, né, temperatura para Celsius, para Fahrenheit e para Kelvin. Se você utilizar a tabela e regra de 3, você vai conseguir. Só que o aluno ele não sabe fazer uma regra de 3. O aluno não sabe interpretar um gráfico. Aí fodeu. Essa é a verdade. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, calma, respira fundo. E você precisa entender que se você começar literalmente, né, entendendo, abrindo sua mente que esse conteúdo ele é importante para sua aprovação, vai dar certo. Como aconteceu comigo. Quando minha primeira aula de física foi elétrica. Eu não sabia eletricidade, eu não tive eletricidade no ensino médio. Eu tive que aprender, eu tive que decorar as fórmulas, eu tinha que entender quando era um fator, quando era simples, quando não era, quando era composto. Olha só, que maluquice. Então, tipo, eu tinha que entender. E aquela matéria que ia mudar minha vida. E mudou. Graças a Deus, eu sou oficial hoje. Sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí? E se eu não tivesse mudado minha mente, falar assim, meu, eu preciso aprender esse conteúdo. E você vai aprender. Não tem nada no mundo que você, com disciplina, constância, que você não aprenda. Se qualquer homem fez, você é capaz de fazer. Se qualquer mulher faz, você é capaz de fazer. É isso. A diferença é que você tem que mudar aqui, ó. A sua mente. Beleza? Ah, não existe, eu não consigo. Não existe o cacete. Coloca na sua cabeça, faça a sua parte, que vai dar certo. Beleza? Então, 6 questões de física, 6 questões de química, 6 questões de biologia. Beleza? Tudo bem ou não? Fechou? Então não adianta. E aí a gente vai colocar, né, de forma equilibrada. Alexandre, pô, qual matéria eu coloco mais dessas aqui para estudar? Que é física, química ou biologia? Aí você vai analisar o quê? Qual dessas matérias aqui você tem facilidade a mais? Ah, Alexandre, normalmente o pessoal fala que tem uma maior facilidade em biologia, não é isso? Então vai colocar um tempo a mais para você estudar química e física, beleza? Para você melhorar esse nível de dificuldade dessas matérias. Beleza? Vai deixar de estudar biologia? Não. Você continua estudando biologia. Fechou? Beleza, vamos para a próxima parte, conhecimentos específicos. Via de regra, esses conhecimentos específicos nós não estudamos no ensino médio, a não ser que você tenha feito uma outra escola, uma escola específica para isso, né? Mas normalmente nós não estudamos esse conteúdo aqui, noções de administração pública no ensino médio, e por isso que tem um nome, né, de conhecimentos específicos. Fechou? São 6 questões, mas 2 questões são noções de administração pública. Noções de administração pública, pessoal, é um conteúdo programático, modéstia à parte, gigantesco. Inclusive, eu sou formado nessa área, né? Direito, basicamente. O que cai nessa matéria? Direito constitucional, Constituição do Estado de São Paulo e a lei de acesso à informação do âmbito federal e um decreto estadual que fala sobre a lei de acesso à informação. Olha só, é bastante conteúdo. Se você for destinar tempo mais para poder estudar essa matéria, digamos que você deveria estar destinando um tempo maior para um outro conteúdo, tá certo? Como português, como matemática, porque são 2 questões. Pô, Alexandre, se eu zerar em uma matéria, eu sou eliminado? Não, você não será eliminado, beleza? Você pode zerar. Inclusive, tem vários candidatos do ano passado que foram convocados, que zeraram em administração pública. Minha sugestão seria que, à medida do possível, você lesse uns resumos, né? Lesse uns resumos e você fizesse os exercícios sabendo aí, de fato, que você está acertando, que você está errando, que seria o suficiente, beleza? Tudo bem? Ah, Alexandre, a prova está por vir. Se fosse eliminar uma dessas matérias, o que estudar? Eu iria eliminar noções de administração pública, porque só exigem duas questões. Fechou? Beleza? Tá bom? E vamos lá. E aí a última questão, noções básicas de informática.
São 4 questões. Então tomem cuidado vocês aí que porventura, né, já tem uma facilidade nessa era digital com determinados conceitos, né, da internet. Vocês precisam saber de fato o que é cobrado no edital, beleza? Lembrando que tivemos uma atualização, tá pedindo o Office 2016, no anterior era o Office 2010, então você tem que estudar com base nesse edital, no edital mais atualizado. Então você precisa saber como funciona o conteúdo programático, e aí depois eu preparei uma aula para explicar para vocês e conversar com vocês sobre o anexo B. Beleza? Fechou? Tranquilo? Então isso é o conteúdo programático da primeira parte da prova, beleza? E aí nós temos também uma segunda parte da prova que é uma redação. Você vai receber uma proposta da redação e você vai ter que elaborar um texto dissertativo, tá certo? E vai ser elaborado no mesmo dia e na mesma hora. Você vai ter 6 horas para realizar essa prova, tá certo? E você que vai ter que dividir o tempo específico para a realização da prova, tanto para responder as questões, como passar a limpo lá para o caderno de resposta a questão, como você elaborar a sua redação e você passar a limpo a redação para a folha oficial da redação. Então, o que você tem que fazer? Ah, você vai ter relógio? Não, você não vai ter relógio. Então, eu sugiro que você faça o quê? Simulado, beleza? É interessante que você faça simulados e esses simulados você afira o tempo, né? O tempo que você está utilizando para responder as questões, para você passar limpo o caderno de resposta, para você elaborar uma redação, para você passar limpo a sua redação, para que você tenha noção de quanto tempo você vai utilizar. Fechou? Com sabedoria. No método Missão Barro Branco, os alunos têm simulados e além dos simulados tem a correção da redação. Isso é importante. Você precisa saber o que de fato você está acertando, o que de fato você está errando, para que você busque a melhoria. Beleza? Fechou? Tudo bem? Então, eles irão corrigir a sua prova, primeiramente, ver quantas questões você acertou de 80. Se você acertar mais que 40 questões, no mínimo 40 questões, eles irão corrigir a sua redação. Corrigindo a sua redação, que vale 20 pontos, eles irão somar com a nota da prova e vai formar a sua classificação. Beleza? Tudo bem? Fechado? Então, basicamente a prova ela é composta desta forma. E você precisa estabelecer estratégias para vencer essa batalha. Por isso que eu criei o método Missão Barro Branco. O método Missão Barro Branco não é um curso, né? Porque eu respeito todos os cursos, mas o curso, via de regra, o que acontece no curso? Em um curso, o pessoal vai lá, adquire o produto, né? E o conteúdo está lá e o aluno estuda da forma que ele quer. E o aluno, quando ele estuda da forma que ele quer, ele acaba sendo reprovado, porque ele não sabe estudar. Então, no método Missão Barro Branco, eu explico como que o aluno deve estudar, como que ele deve fazer o planejamento, como que ele faz o cronograma, como que ele faz toda a preparação buscando os melhores resultados para a prova. Beleza? Fechou? E eu sugiro que vocês tenham uma estratégia, que vocês montem o seu próprio cronograma, que você faça o seu planejamento de acordo com da composição da prova, porque aí vocês estarão estudando de forma inteligente. E nós temos que estudar de forma inteligente. Nem sempre o que eu gosto é o que vai ser mais cobrado na prova. Então eu tenho que dividir, eu tenho que planilhar, eu tenho que ter um cronograma, tá bom? Beleza? Então a missão aqui hoje foi literalmente ensinar vocês, explicar para vocês a importância de vocês entenderem como que é composta a prova, como que é analisada a prova, como que você deve elaborar, como que você deve, de fato, se preparar para essa etapa, que é a primeira etapa, é a primeira batalha. Lembra que eu falei? E faça o seu melhor, se dedique, busque a fazer o seu melhor. Se você buscar fazer o seu melhor todo dia, 1% melhor, a aprovação virá. Agora, se você não fizer, vai sempre acontecer o quê? Reprovações, reprovações. E eu não quero que você cometa os mesmos erros
que eu cometia quando eu era candidato. Assim como você. Eu não quero. Eu quero que você esteja comigo, inserido, né, em uma comunidade, inserido em um local onde águia voa com águia. Se você fizer a sua parte, a aprovação virá. Beleza? Espero ter ajudado. Peço que você, mais uma vez, se você não estiver inscrito, que você se inscreva, que você ative o sino, que eu coloco conteúdo todo dia aqui para ajudar você. E que você dê o like, né? Preparei esse conteúdo aqui para você. Vem comigo, continue me acompanhando, vai dar certo e eu estarei na sua posse, beleza? Se eu conseguir, você também irá conseguir, beleza? Um abraço, vamos que vamos, força e honra!